Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Já falamos que Andraus e São Joséense abrem hoje a quinta rodada do Campeonato Paranaense. Vamos dar uma olhadinha nos jogos que continuam a quinta rodada e que acontecem amanhã, quarta-feira. A gente tem às 7 da noite Cascavel e PSTC, às 8 da noite Londrina e Galo Maringá, jogo que, é claro, você acompanha na Jovem Pan News Londrina e também na Jovem Pan News Maringá. Às 8 da noite, Cianorte e Atlético Paranaense, jogo que você acompanha na Jovem Pan News Curitiba. Vincenzo Delicani chegando pra já trazer pra gente as primeiras desse furacão que encara o Cianorte amanhã. Vincenzo. TT, o Furacão terminou sua preparação para essa partida contra o Cianorte nesta terça-feira. Treinou de manhã, vai viajar agora no período da tarde já para Cianorte para encarar o Leão amanhã lá no Albino Turbay. O técnico Juan Carlos Osório já relacionou os jogadores, relacionou 21 jogadores para essa partida e tem uma lista de ausências. O goleiro Bento, o zagueiro Thiago Heleno, os meio-campistas Fernandinho e Alex Santana e os atacantes Canóbio e Romeu Benítez não viajaram, não jogarão pelo Atlético na partida de amanhã contra o Cianorte. Furacão que está rodando o elenco. O Juan Carlos Osório não vai contar com todo o elenco nas partidas fora de casa. Um provável Furacão para a gente projetar. Ainda, claro, temos os relatos do treinamento que ocorreu na manhã desta terça-feira, mas o provável Atlético tem o Léo Link, então, que deve fazer a sua estreia na temporada de 2024. O Léo Link que termina 2023 muito bem, vai bem quando o Bento tem a lesão na coxa, ele vai muito bem, substitui muito bem o Bento. O Madison deve jogar na lateral direita, o Kaique Rocha e o Mateu Gamarra podem ser dupla de zaga ao lado do Vinícius Cauê. Hugo Moura, Eric e Bruno Zapelli podem montar o meio campo com o Coelho pela direita, o Jader pela esquerda, e aí o Juan Carlos Osório define quem utilizará na frente. Será o Julimar novamente, se vai ser o Pablo, porque o Rômulo não está mais nos planos do Atlético para a temporada de 2024. Então o Furacão já está preparado, já terminou sua preparação, não vai contar com Bento, com Alex Santana, com Thiago Heleno, com Fernandinho, com Canóbio e com o Romeu Benítez para a partida contra o Cianorte. Partida contra o Cianorte, que é a última da suspensão de Pedro Henrique e de Christian. Jogadores tinham 5 jogos a cumprir, chegam na quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partir da partida contra o PSTC na Arena da Baixada no próximo final de semana, já podem sim compor a relação do Juan Carlos Osório, que segue fazendo testes. Amanhã no Bate Pronto a gente traz mais sobre o provável Atlético que vai enfrentar o Cianorte no Albino Turbay, TT. Vincenzo Delicani com as informações do Furacão, as primeiras, é claro, o jogo é amanhã a gente traz detalhes, né, desta partida em específico. Agora eu vou para Maringá. Quero saber primeiro do Eduardo Machado as informações desse Galo Maringá, que amanhã tem jogo com o Londrina, 8 da noite. E aí, Edu? É verdade, TT, o Galo que enfrenta o Londrina pressionadíssimo mais do que nunca, a gente tá chegando quase aí aqui na metade do campeonato e o Galo ainda não venceu, né? São 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas, o time não começou bem a competição, até tinha aí uma expectativa de ser um destaque positivo, visto que fez um bom campeonato no ano passado com o Marucco. Agora, completamente ao contrário do ano passado, o Galo começa muito mal nesse campeonato paranaense. Para enfrentar o Londrina amanhã, 2 desfalques garantidos. Elácio segue lesionado, lateral direito, ex-Londrina inclusive, então essa lei do ex não terá no Estádio do Café amanhã com o Elácio fora, o lateral direito não joga. O Davison Dutra, zagueiro, ele também tá fora, sentiu uma lesão, já desfalcou o time no último jogo contra o Atlético e por isso também não vai pro jogo. Então, há esses 2 desfalques aí na linha defensiva da equipe do Galo. Então, o time deve ser bem parecido com aquele que enfrentou o Atlético no último sábado, com o José Coman no gol. O José Coman é interessante, ele tem 27 anos e quem estava como titular era o Patrick, ex-Rio Branco de Paranaguá, que foi rebaixado com o Rio Branco ano passado, né? E agora tá no Galo. Só que o Patrick foi muito mal nesses primeiros jogos, faltando experiência, bastante avoado, então faltou bastante assim do que era esperado do Patrick. Então o José Coman voltou à posição, ou melhor, assumiu a posição como titular e deve permanecer. Na linha defensiva, Lucas Serafini, lateral direito, Samir e Fernando devem repetir a dupla de zaga, e na lateral esquerda, Félix Jorge, capitão do time. No meio campo, Daniel,
Alex Nemetz e Guilherme Portuga. No ataque deve ter novamente Marcelinho de um lado, Bruninho de outro e o Cauari. O Cauari, é interessante que ele estava no banco de reservas, ele entrou no jogo contra o Cascavel, entrou e foi bem na partida, né? Ele tentou, foi para cima, buscou o gol, mas não conseguiu, né? Mas ele também demonstrou bastante garra contra o Atlético. Então provavelmente deve ser mantido como titular desse time, que é comandado pelo Emerson Cris, jovem treinador de 46 anos, aí vai ter o seu segundo jogo à frente da equipe do Galo Maringá. Então somente esses dois desfalques, o Elácio e também o Davison Dutra fora, Alex Nemetz e o Félix Jorge, ambos estão pendurados. Se tomar cartão amarelo, né, não jogarão contra o time do Cianorte, que é o adversário da 6ª rodada da equipe do Galo Maringá, que precisa vencer mais do que nunca. Amanhã às 8 da noite no Café pega um Londrina, que o Lobo vai falar mais, mas que também está pressionado, que não ganhou ainda no campeonato, mas que vive ainda uma fase um pouquinho melhor ou menos pior que a do Galo Maringá até aqui no Campeonato Paranaense, TT. Do outro lado, o time do Londrina, que também precisa e muito dessa vitória. Ademir Lobo, o Londrina joga em casa, o Tubarão quer fazer a lição de casa nesse confronto de amanhã. É verdade, TT. Como disse o Eduardo Machado, também pressionado porque ainda não venceu no Campeonato Paranaense. Empatou em Ponta Grossa, aí deu uma animada, né? Empatar com o Operário, que vem de um histórico muito bom do ano passado. O Londrina conseguiu o empate lá, foi a Cianorte, perdeu. Aí jogando em casa, todo mundo achou que o Coritiba ia golear. O Londrina segurou o Coritiba e apresentou um baita futebol. Aí vai a São José dos Pinhais e acaba empatando apenas com o São Joséense, reclamando de a tabela, de gramado sintético, de falta de tempo para treinar. Enfim, a grande verdade é que o time foi montado às pressas, não conseguiu vencer ainda, e o cenário que o Londrina desenhava era o seguinte: vencer em São José, vencer o Galo, buscar um empate lá em Cascavel sábado que vem e vencer o PSTC em Alvorada. Este era o cenário e esta era a conta do Londrina, que já foi por água abaixo, né? Então a pressão é muito grande, precisa vencer. O técnico Emerson Ávila tem testado formações diferentes, 4-3-3, 4-4-2, já usou as duas vezes, né? Em Ponta Grossa, 4-4-2, em Cianorte, o 4-3-3 contra o Coritiba, um time já mais fechado, e lá em São José dos Pinhais também um time mais fechado. Então ele já usou duas formações diferentes, e amanhã o Londrina não tem nenhum desfalque. O Martin saiu machucado em São José dos Pinhais, mas é um jogador que está em tratamento, tenho certeza que vai para o jogo amanhã. Agora eu acho que o técnico vai abrir o time. Deve ir no 4-3-3, porque só a vitória interessa, enfrentando o lanterna do campeonato. O Londrina tem 3 pontos em 4 jogos, ainda não venceu. A derrota para o Cianorte é a única no campeonato, mas não tem vitória ainda. Hoje pela manhã, o grupo, a assessoria de imprensa, divulgou o reforço do Londrina para a sequência da temporada. Everton Moraes, que já esteve aqui o ano passado, jogou 8 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que estava no Bahia, jogou 2 partidas esse ano lá em Salvador e agora chega para reforçar o Londrina para a sequência da temporada. É atacante, tem 21 anos, é a esperança, porque o Londrina não tem ainda um matador, né? O Henrique é um bom jogador, mas mais pelas laterais. O Carlson também mais para as laterais. Opção para o ataque tem apenas o Jô, que é aquele chamado pivô, grandão tal, mas ainda não emplacou. E aí tem no Peu também, que foi a grata surpresa contra o Coritiba, a esperança de gols no ataque do Londrina. Então, chega mais um para reforçar, e o Londrina finaliza hoje também a sua preparação para enfrentar o Galo amanhã no Estádio do Café às 8 da noite, com o Eduardo Machado no comando para Jovem Pan News Londrina e Jovem Pan News da cidade de Maringá. Ademir Lobo, claro que vai estar nessa super transmissão amanhã, jogo que acontece 8 horas da noite. Quem joga amanhã também é o Cascavel, diante do PSTC, às 7 da noite, e tem uma informação quentíssima, inclusive enviada pelo nosso grande Linhares Júnior. Não tá aqui, mas tá sempre de olho na informação. O novo treinador do FC Cascavel é Matheus Costa. Vai ser apresentado daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Ele que estava no Ferroviário do Ceará, já tem passagens pelo Paraná Clube, pelo Operário,
aqui no nosso futebol. Vai ser apresentado agora à tarde pelo Cascavel. Por causa do sorteio da Copa do Brasil, o Cascavel adiou a coletiva de imprensa para amanhã da apresentação do Matheus Costa. Ele vai substituir o Leston Júnior, que foi demitido depois da derrota para o Azures na primeira rodada. Então, Linhares Júnior mandando para a gente aqui que o Cascavel acaba de... Ainda não anunciou oficialmente, né? Mas, então... Matheus Costa, novo técnico do Cascavel, Dalk. Uma boa. Eu gosto muito do Matheus, né? O Matheus foi o técnico do acesso do Paraná em 2017, inclusive, e depois, em 2019, ficou em sexto na Série B, né? Aí foi o trabalho do ano inteiro do Matheus mesmo, né? Quase o ano inteiro, na verdade, né? Ele substituiu o Dado Cavalcante depois do Campeonato Paranaense, tem a Série B toda, né? E briga pelo acesso de novo, né? Ele é um cara que infelizmente não conseguiu dar uma continuidade tão grande na carreira. Achei que ele iria chegar no nível ainda mais alto, mas quem sabe com o Cascavel, com toda a estrutura que o Cascavel tem, principalmente. A estrutura do Cascavel é maravilhoso. O Valdinei Silva, presidente do Cascavel, é um cara que dá muito essa continuidade de trabalho. Então eu acho que pode ser uma boa. O Cascavel já foi bem ano passado, quem sabe vai de novo esse ano. E o Matheus tem um bom trabalho também no Operário, né? Tem um São bom trabalho duas no Operário. passagens, Verdade. a primeira delas foi muito bem. A segunda foi o ano que o Operário foi rebaixado, mas aí ele foi um dos treinadores, né? Mas o ano que ele teve a temporada cheia pelo Operário, ele fez um ótimo trabalho. O primeiro ano dele no Operário foi muito bom, né? A primeira TT. participação. Fala, Edu. Não, pois é, eu trabalhava em Ponta Grossa quando o Matheus Costa, na primeira passagem dele, e o que eu gosto dele é que ele é um cara muito explicativo. Então, quando o time toma aquela peia, o time é goleado, ele vai e explica. Ó, a gente errou nisso, nisso e nisso. Ele é um cara muito sincero, fala a verdade, mexe bem no time, escala bem o time. Então, essa parte dele eu acho muito interessante, porque tem técnico que o cara perde lá 4-0, perdemos, né? Fazer o quê? Vamos trabalhar agora, vamos trabalhar e não trabalha coisa nenhuma. Então ele não, ele é um cara que fala muito bem, é um cara que explica e principalmente tem respeito com a imprensa, respeito com a própria torcida. No Operário, na primeira passagem, o Scarione foi muito bem, ele foi bem na equipe do Operário, depois ficou esquecido, né? Foi até pro Barra de Santa Catarina, rodou aí, agora tava no Ceará, lá no Ferroviário. Santo André, bem lembrado. Mas no Operário ele fez uma boa campanha por lá também, eu acho que é um bom nome pro Cascavel, viu? Conversei com ele algum tempo atrás, né? Ele tinha acabado de sair do Santo André. E tem um cara no Cascavel que ele conhece e muito. E foi peça fundamental no Paraná em 2017 e em 2019, que é o João Pedro, né? Então, é um cara que ele gosta de trabalhar. Já tinha trabalhado com o João Pedro na base do Atlético, inclusive. Daí trabalhou de novo no Paraná 2 vezes. Então, é um cara que pode, inclusive, ganhar espaço, né? O João Pedro que ainda tá como reserva, entrou no último jogo, mas é um cara que com toda certeza vai ganhar uma moral danada com o Matheus Costa. Boa sorte ao Matheus Costa e ao UFC Cascavel aí nessa nova chegada do novo treinador. Já falamos dos jogos de quarta e agora põe na tela pra gente os jogos da quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter o Operário jogando contra o Maringá e também Jogaço. o Azures recebendo o time do Coritiba. Rogério Scarione, já dá pra dar aí uma pincelada? Claro que 2 dias antes é muito cedo pra gente falar de time, de escalação e etc e tal, mas fala aí do Coxa. A ideia do coisa Guto... pra esse jogo. A ideia do Guto Ferreira é continuar a rotação do elenco, né? O Guto Ferreira que tem oportunizado vários jogadores, tem ali dado cancha para a maioria dos atletas do Coritiba. Já foram mais de 20 jogadores testados nessas primeiras 4 rodadas do Campeonato Paranaense. O Coxa que já passou de 2 times em 4 jogos. A tendência é o retorno do goleiro Pedro Morisco, o Morisco que foi expulso do banco de reservas na partida diante do Londrina, mas agora com esse afastamento do Gabriel Morisco, ele será alçado ali como principal goleiro do Coritiba, o titular. Na partida contra o Operário, quem acabou atuando foi o Benassi, fez uma boa atuação, acho que ganhou pontos ali com a comissão técnica. O próprio Guto Ferreira falou sobre isso, falou de dar mais oportunidades também ao Benassi para que, se em determinado momento da temporada ele realmente precisar utilizar o elenco, ele quer que os jogadores estejam preparados. A tendência, então, é o retorno do Pedro Morisco ao gol e um jogador também da base do Coritiba que deve jogar, TT, é o Jean Pedroso, o Jean zagueiro, que na última partida marcou o seu primeiro gol como titular, né, como profissional,
acabou entrando no lugar do Thalisson. O Thalisson que deve ser poupado, pelo que eu recebi de informação, ele não preocupa, mas ele deve ser poupado para essa partida. Ele que já disputou os 4 jogos do Coritiba até aqui, então deve ganhar um descanso para esse jogo lá em Pato Branco diante do Azures, e o Jean Pedroso deve ser o titular na defesa. Outro jogador que pode ser poupado, Robson, que também atuou nas 4 partidas, inclusive está muito bem, artilheiro do Campeonato Paranaense, marcou 4 gols nesses 4 jogos, não deve começar jogando pelo menos, não tenho informação ainda se ele vai seguir viagem até Pato Branco com a delegação do Coxa, mas ele deve descansar, e o Guto Ferreira deve dar oportunidade a outros atletas. A tendência é que o Coritiba tenha ali um ataque com o Ebert retornando ao time titular, ele que acabou entrando durante a partida e sendo substituído ainda no decorrer do jogo contra o Operário, deve receber uma nova oportunidade ao lado do Fabrício Daniel, que já foi testado no meio, foi testado também como centroavante, agora pode ser testado pelos lados do campo, jogando ali no lugar do Robson. Uma pergunta específica, TT, desculpa te interromper. Edu e Thalisson, como é que tá a questão das lesões? Já saiu o exame? Já foi feito? O Thalisson, a princípio, não preocupa. Né? Inclusive, me preocupou no campo. Pois é, eu também fiquei com essa impressão. Ele passou 25 minutos com o braço travado do lado do corpo, sem conseguir mexer, sem conseguir abrir. Teve um lateral que ele podia ter batido, o Coritiba até ter tido uma oportunidade, ele não bateu, ele não conseguiu. Ele estava bem debilitado na movimentação. Não, e até no momento que ele sai do campo, vai pro vestiário, ele sai com a mão colada ao corpo, então, assim, e segurando. O Edu foi substituído por uma lesão muscular também, né? Esse deve naturalmente ficar pelo menos 2 semaninhas fora. Provavelmente. E a pergunta do Guilherme Dantas: quando os piás da base que jogaram a copinha vão integrar o elenco principal? Então, 4 jogadores já subiram, TT. 4 jogadores além do Pedro Morisco, 4 jogadores que disputaram a copinha pelo Coxa já estão treinando com o elenco. São os casos do zagueiro Guilherme Aquino, do volante Jorge, do meia Jean Gabriel e também do atacante Lucas Ronier. Esses já estão treinando. Um outro jogador que já aparece ali nos treinos do Coritiba, mas ainda não foi apresentado, foi o Brandão, atacante de 19 anos, que vem do Londrina. Bom jogador. Ele chega num primeiro momento para fazer parte da equipe sub-20, mas ele já está começando a ganhar espaço ali, e o Guto Ferreira, pelo jeito, está gostando ali do que o Brandão vem mostrando. Então, ele ainda não está, não foi registrado pelo Coritiba, não está inscrito no Campeonato Paranaense, mas para a sequência ali eu não excluo a possibilidade dele jogar ainda a primeira fase do campeonato pelo Coxa, viu, TT? Mas muito bom jogador. Bom jogador, né, Lobo? Bom jogador. No Campeonato Paranaense Sub-20 do ano passado, em que o Coritiba e o Londrina, inclusive, fizeram a final da competição, ele deu muito trabalho pro setor defensivo do Coxa, viu? Os 2 jogadores, inclusive, estão no time principal, os 2 zagueiros que ele enfrentou, né, que é o Jean Pedroso e o Guilherme Aquino, mas o Brandão, que foi o artilheiro do Campeonato Paranaense Sub-20, inclusive, realmente fez ali 2 grandes jogos nas finais, inclusive marcando o gol, né? Na quinta-feira... Teve um sub-20, TT. Teve um sub-20 que ele marcou 20 gols. E esse é mais um que o Londrina perde em razão de problemas financeiros, né? O Brandão, ele deixou o Londrina porque estava com fundo de garantia sem ser depositado, com salário atrasado, acabou na justiça requerendo o direito de deixar o Tubarão, e aí o Coritiba levou, e é um baita jogador, vai ajudar muito o Coritiba na sequência. Tem que preparar, trabalhar o atleta, mas tem idade e tem tempo para isso ainda. E amanhã também tem Operário e Maringá, Eduardo Machado, trazendo pra gente as primeiras dessa preparação do Dogão pro jogo de quinta-feira. É verdade, TT, o Dogão que já tá finalizando a sua preparação. O pessoal tá mais focado aqui no sorteio das 3 da tarde. Tá todo mundo ansioso para saber quem será o adversário do Maringá. Agora, falando do jogo de quinta-feira, o Maringá viaja amanhã no período da tarde para a cidade de Ponta Grossa. Então, um dia aí antes do jogo para poder se preparar e tudo mais para esse jogo contra o Operário. 2 desfalques são certos. Rafinha segue lesionado, o departamento médico não viaja. Também o Júlio, devido à fratura no braço, esses 2 no DM não vão pro jogo. O Bruno Lopes,
no último jogo que foi relacionado, ele já tinha voltado da lesão, né? Então ele inclusive entrou em campo no jogo diante da equipe do Cascavel, mas não conseguiu marcar gol, jogou ali pouco mais de 15 minutos no segundo tempo. Então o provável Maringá do Jorge Castilho deve ter Davidson no gol, certeza absoluta é o goleiro da meta, Marcos Vinícius, Ronald, Vilar e Kaique, a linha defensiva permanece a mesma. O Tito, devido a um desgaste físico, pediu para ser poupado no último jogo, provavelmente também pode ser relacionado, ou melhor, pode entrar até como titular, por que não, mas o Ronald e o Vilar devem ser mantidos. No meio campo, aí algumas dúvidas, o Parrudo jogou como titular, foi até capitão contra o Cascavel, também tem o Cezinha pedindo passagem, mas Parrudo deve continuar na posição. Mais à frente, Zé Vitor, e aí outra dúvida, Iago Santana, que jogou contra o Atlético e também contra o Cascavel, ou o Rodrigo, porque o Rodrigo, sem ele nesse meio campo, a coisa demorou para andar no Maringá Futebol Clube contra o Cascavel e Iago Santana não foi bem. Então pode ser que o Rodrigo volte ao time, principalmente porque ele pediu também para ficar no banco de reservas devido ao desgaste. E no ataque, Robertinho de um lado, Negueba do outro e Serginho centralizado. Esse é o time do Jorge Castilho para enfrentar o Operário às 8h30 da noite na quinta-feira. O Maringá que quer retornar à liderança da competição, é claro que não depende apenas dele, tem o Coxa que pega o Azures, tem o próprio Cianorte que também pega o Atlético, mas pode ser uma chance, né? O Operário em crise, tomou de 4 do Coxa, o Maringá invicto, por que não uma boa vitória lá em Ponta Grossa? É difícil, mas não é impossível, eu penso